Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. O transporte público no Brasil vive um momento de reflexão. Ultimamente, tem crescido o debate sobre qual deve ser o papel do transporte coletivo nas cidades, seja ele sobre financiamento, planejamento e o modelo de cidade que queremos construir. Para falar sobre esse tema, recebemos hoje Marcos Galese, jornalista, técnico em transporte e um dos nomes que vem contribuindo com reflexões importantes para o debate sobre o futuro da mobilidade urbana no Brasil. Galés, um prazer estar falando contigo. A gente já acompanha aí o teu trabalho, já vem olhando assim, pô, a gente precisa conversar com ele aqui no nosso podcast para trazer mais vozes aqui em cima desse debate que é muito importante. A gente hoje tá num ano eleitoral, se fala muito de marco legal do transporte, se fala muito de tarifa zero, se fala muito hoje da escala 6 por um passar para 5 por 2, que tem um impacto muito grande em toda a economia, especialmente sobre o transporte, e é sempre bom a gente estar conversando com pessoas que se interessam pelo tema, que têm uma visão diferenciada aí sobre a questão da mobilidade e do transporte público. Então, em meu nome aqui, de toda a diretoria do Rio Ônibus e da produção do nosso podcast, te agradeço por aceitar o nosso convite para participar aqui do podcast Rio Ônibus. Para mim é uma grande honra e a gente se sente honrado, sabe? Porque praticamente foram anos de estudo, aprendizado. E eu costumo dizer, sabe, que o transporte é como música. Por isso Sim. que Nós vamos deu falar sobre a música certo, no entendeu? final aqui. Então, por que que eu falo que é que nem música? A música, ela é infinita. Cada Sim. dia um novo conhecimento, cada dia um novo aprendizado. Então, é por isso que eu, vamos dizer que, é como dizia o meu professor Ângelo Fede, lá da ETEC, na qual eu tive o privilégio de estudar, ele sempre falava, ó, diesel na veia. É isso Então, mesmo. a gente foi aprendendo, aprendendo, eu fiz parte de vários seminários aí, eu fiz parte da Semana Metro Ferroviária, aliás, faz tempo que eu não volto, né? Agora, na direção do Ayrton Camargo e Silva, que também é um grande professor meu, Sim, né? O outro grande professor que eu aprendi muito com ele, o Adriano Murgel Branco, sim, nosso querido saudoso Adriano Murgel Branco, né? sim. São professores raízes, né? Que explicavam como são umas coisas, algumas coisas que, inclusive, vou até aproveitar nesse podcast e estar aplicando o conhecimento que eles me passaram, né? Então, Tá para mim bom. é uma honra, um privilégio. Vamos obrigado. Então, vamos começando aqui, Galese. Na sua visão, o futuro do transporte coletivo não é ideológico, ele é estrutural. O que é que isso significa na prática para esse debate que a gente vem tendo hoje aqui no Brasil? Veja bem, o transporte coletivo, o que que nós podemos dizer? Ela deixou de ser ideológica há muito tempo, né? Porque você sabe, partido A, partido B, e aí vai, né? Quando se fala de estrutural, nós falamos o quê? Um conceito de integração, um conceito de rede. Isso o Adriano Mugel Branco sempre falava que a melhor forma do transporte funcionar é integrado em rede, né? Enfim, você ter aquela conexão. Então, você integrando cada dia mais, né? Porque hoje, se você for ver, está tudo espalhado, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos o quê? O metrô, o trem integrados, né? E falta integrar o quê? Os ônibus, para você fazer um sistema eficiente de transporte, né? Por quê? O que mais a gente nota nos seminários é o seguinte: do jeito que está o transporte hoje, está complicado. Por quê? Muito no passado, né, não sei se você se lembra, no passado o pessoal
até incentivava a questão do uso do carro, do transporte individual, que hoje a gente briga. Para quê? Para que esse pessoal que nós perdemos para o veículo individual possa voltar a frequentar o ônibus. Eu sou daquela época que, quando eu ia trabalhar lá no centro de São Paulo, eu morava no bairro do Cangaíba, em São Paulo, e eu lembro que você pegava aqueles ônibus lotados, você ia pendurado na porta traseira, né? Então, o que que acontece? Ao longo do tempo, desde quando eu comecei a pegar ônibus em 87, que eu pegava ônibus todo dia, então, esses passageiros chegaram no momento que falaram: olha, para mim chega, eu vou comprar um carro. Sim, Então, o que que acontece? Você pode notar que daquela época até os dias de hoje, o número de emplacamento de carros foram enormes, né? E o transporte coletivo, infelizmente, foi se deteriorando. Aí depois veio a época das lotações, né? Que até hoje ainda vamos dizer que ainda permanece, né? sim, A lotação ela veio para quê? Para suprir a deficiência do ônibus, né? A gente sabe disso. E aí depois, tempos depois, agora no século XXI, a gente tem o Uber, né? Que também veio para entrar e nessa nós estamos perdendo passageiros. Então é sim. necessário a gente começar a recuperar os passageiros e ter propostas firmes. Não é uma proposta política de eu chegar assim para você e falar: olha, nós vamos fazer isso e tudo vai melhorar, vai ficar Sim. tudo ótimo. Não. É algo muito mais sério, mais responsável, né? Hoje, as pessoas podem notar que antigamente, por exemplo, hoje nós temos uma polarização. Por que que hoje o pessoal fala mais de política? Porque o pessoal está injuriado, já não aguenta mais, né? O pessoal não está aguentando mais a situação. Então, hoje, o pessoal está mais seletivo, o pessoal já está começando a perceber: olha, quem está falando sério na questão do transporte, né? Sim. E mais para frente, eu vou estar comentando com você dessa questão histórica, né? De muita promessa e ação que é muito interessante, não teve, né? É, Então, o que que acontece? A gente fala do sistema de rede que precisa do quê? Eu até fiz umas anotações aqui: previsibilidade, escala e integração. E a gente sabe que hoje o debate, quando fica raso, ela praticamente erra o alvo, né? O ponto central é simples: é garantir sustentabilidade operacional com eficiência e com qualidade. O povo está mais exigente, não é mais aquele povo dos anos 80, né? O povo hoje está muito mais exigente. Não apenas o povo, mas também o motorista. Você pode perceber, antigamente, o motorista para dirigir aqueles ônibus lá, né, era complicado, né? Porque você tinha aqueles volantes difíceis, né? Não tinha nem direção hidráulica. Hoje é direção elétrica, câmbio automático. Hoje tá é fácil. outra Mas na tecnologia época era hoje. complicado. Hoje Verdade. Hoje tem tem muita computador de tecnologia. bordo e tudo. Exatamente. E vai chegar uma época que os ônibus vão ser autônomos, né? É. Então, isso aí já está caminhando para isso, né? Aí em São É Paulo só você questão já. de legislação. é, é. Aí em São Paulo, sem te interromper, mas já interrompendo, aí em São Paulo já existem linhas do metrô que são autônomas, que não tem mais ali o condutor. O Funciona operador. tudo computadorizado, não tem operador. Já funciona tudo Exatamente. na- pelo automático. E realmente se caminha para isso. É a evolução da tecnologia. É verdade. E por outro lado é triste, porque o trabalhador, ele fica relegado ao segundo plano, né? Isso que deixa a gente triste. Mas eu acredito que a partir do momento que a pessoa ela vai se reciclando, ela vai se adaptando aos novos tempos, ela não fica muito fora do mercado de trabalho, né? Porque o mercado de trabalho cada dia mais está preocupante, né? Sim, sim. Então, aquela tal história, a gente fala no sistema integrado de transporte que pode praticamente, vamos dizer, arrumar o sistema, deixar tudo bem redondinho, né? Então,
Claro que isso passa por algumas outras etapas, que isso aí a gente vai estar conversando, né? Certo. Porque senão vai entrar na Não, outra então, pergunta. Então, deixa eu entrar para a então segunda pergunta, em cima do que você falou. Você falou do aumento do nível de exigência de qualidade por parte do usuário, e você falou das novas isso. tecnologias que estão entrando, de ter os sistemas integrados, e tudo isso gera custo. Que um transporte de qualidade, ele tem um custo elevado. Então, se você quiser ter um bom equipamento, ter uma boa frequência, ter os ônibus com um nível de conforto bem maior, isso implica realmente num custo maior. E no seu artigo que nós lemos aqui, que gerou o convite para o podcast, você chama a atenção que um dos pontos principais é a questão do financiamento, né? E vem aquela discussão da tarifa, né? Por que que a tarifa paga pelo usuário, ela não pode ser mais o eixo principal de sustentação do sistema? A gente já vê as cidades com tarifa zero, com subsídio, a gente vai falar disso, mas é dentro do que você falou. Lá nos anos 80, quando você começou a usar ônibus, eu usava também, a tarifa cabia no bolso das pessoas que pagavam. Se reclamava já que era cara, mas conseguia se administrar. De lá para cá vieram as gratuidades, veio o aumento no nível de exigência, e isso levou a um valor de tarifa que ficou impossível das pessoas pagarem. Então, como é que você vê essa questão do financiamento, da tarifa está muito cara? É, então, agora, algumas coisas a gente pode voltar até para os anos 80, a questão a questão do custeio, Sim, né? A tarifa independente, ela perdeu a capacidade do quê? De sustentar o sistema. A tarifa em si, ela não consegue mais sustentar o sistema. sim. Eu lembro de um dos seminários que eu fui, eu até fiquei abismado. Um rapaz do Rio de Janeiro, ele tinha comentado que isso faz anos, hein? Não foi pouco tempo. Ele estava comentando que existia é, uma situação de que a pessoa, quando ela ia trabalhar, ela nem voltava para casa, ela ficava dormindo lá no emprego, Existe por isso. questão do custo da tarifa. Ainda existe ainda, né? Existe Então, ainda. é, Ó, sim. O pessoal só volta se para fosse casa algo final de mais semana. integrado. Então, eu ouvi falar disso aí. Então, você vê, né? Aqui em São Paulo a gente fala do sistema integrado, né? No Rio de Janeiro não é tão integrado assim, né? Porque parece que o Metrorio tem a tarifa dele, a Supervia, que hoje parece que mudou de nome, né? Sim, Tem a tarifa dela e elas não se coligam, né? Não se sim, integram sim. de jeito nenhum, né? Eu sou do Verdade. metrô, né? E isso aí vai trazendo custo no final do mês. Uma coisa histórica que eu costumo dizer é o seguinte: por que que nasceu o Vale Transporte? Pouca gente se sabe dessa história aí do Vale Transporte. O pessoal fala, Vale Transporte e tal. Por quê? Justamente por causa da questão do aumento do custo da tarifa. Sim, Então, como não tinha condição mais de pagar, então um deputado ele fez um projeto de lei para instituir o Vale Transporte. Então, o que que acontece? A empresa entrava com uma parte, o trabalhador é descontado 6%, não sei se ainda continua, né? continua, continua. Então, por isso que se instituiu a questão do vale transporte para a questão, ajudar a questão do custeio. Outra coisa que também influenciou na questão da tarifa, né? Não se tenta mais. A questão das isenções, né? Muita isenção. Então, o que que acontece? Aonde entra a política acaba estragando totalmente a técnica. E se tem um lado que eu defendo é o lado técnico, Sim, porque o técnico ele sabe o que faz. O político não. Olha, eu vou fazer isenção de tarifa para a polícia militar até vale a pena, pessoal do Correios, aposentados, motoristas, cobradores, devem parar aí. Mas não, vamos inventar o bilhete da grávida. Vamos inventar o bilhete gratuito das pessoas que têm câncer para fazer o tratamento. E aí vai, isenção disso, isenção daquilo. Vai chegar uma hora que não tem como sustentar mais. sim. Por exemplo,
Porque aconteceu na Até eu, prática já. exatamente. Então, o que que acontece? Tem um amigo meu que é advogado, o nosso querido Rafael Aschini, e ele sempre falou, rapaz, essa questão do aposentado não pagar tarifa, porque na verdade é o seguinte, imagina que eu sou um milionário, né? Você tem um milionário e você tem aquela pessoa que não tem condição nenhuma de pagar o transporte, né? Sim, E aí o que que acontece? O milionário tem a isenção do transporte e o pobre tem a isenção do transporte. O justo seria, isso, palavras dele, que aquela pessoa que tem condição de pagar, que ela continue pagando, né? sim, E a pessoa que não tem condição, que ela, tudo bem, seja isenta de transporte. E não é o que está sendo feito, né? Outra exatamente. coisa muito interessante, as pessoas, por exemplo, existe aqui em São Paulo o projeto Cidade Limpa, que é o quê? É um projeto que você tem que tirar toda a poluição visual. Antigamente, as empresas de ônibus elas tinham uma receita extra-tarifária, né? Que era o quê? A publicidade, tanto dentro dos ônibus quanto fora dos ônibus, isso aí Sim, ajudava essa questão do custeio, né? E até as vendas de ônibus também, que também faço parte, também ajuda no custeio da tarifa, né? E outra coisa que talvez muita gente vai falar assim, pô, Galese, aí já tá pisando fora do barco. Que muito prefeito tem medo. Por exemplo, aqui em São Paulo existe uma área chamada zona restrita, que você, por exemplo, tem a área do rodízio, né? sim, Ela faz uma espécie de anel viário que você não pode entrar na cidade de São Paulo das 10 até mais ou menos acho que 9 horas da noite, mais ou menos, né? Então, sim. durante esse período, você não pode entrar em nenhuma via desse anel viário, né? O que que acontece? O prefeito ele tem medo de fazer o quê? Um pedágio urbano. Na Inglaterra funciona bem. Sim. Então, o que que acontece? Que eu sempre defendi nos seminários, eu falei para eles, olha, por que não implantar o pedágio urbano? Porque, na verdade, é o seguinte, a cidade de São Paulo, se você for ver a frota de automóveis, ela é imensa. Por isso que existe o rodízio. Só que, no caso, o que que seria interessante? Pode ser até um exagero meu, de você trocar o rodízio pelo pedágio urbano. Porque aí o que acontece? Essa receita poderia custear o transporte, entendeu? Agora, por que que o pessoal fala tanto de questão de custeio de transporte? Simples. Só de subsídio que a Prefeitura de São Paulo paga para o metrô é algo em torno de 654 milhões a última vez que eu vi, né? Então, a Prefeitura de São Paulo paga para o metrô, paga para CPTM para o quê? A questão da integração, né? Então, pago esses milhões. Fora as empresas de ônibus que recebem os subsídios. Agora dobrou por causa do quê? Por causa da frota de ônibus elétrico, né? Então, dobrou porque, por exemplo, com 1,5 milhão, você compra praticamente dois ônibus padrão, né? Ou dois ônibus básicos, ou quase três ônibus básicos, né? Não compra não. O ônibus Então, básico hoje está 1 milhão já. Aumentou, nossa, rapaz. Aumentou, né? Então, o aumentou, elétrico, aumentou. ó, por exemplo, o elétrico da Scania, o último preço que me passaram foi algo em torno de 3 milhões. Por Né? aí. É bem Em mais torno de 3 caro, milhões. é bem mais caro que O preço. um Euro 6 a diesel. Exato. Três, né? Na verdade, três ônibus padrão, para ter uma Sim, ideia. sim. Né? Ou três básicos, né? Que já está perto de 1 milhão, né? Então, praticamente três ônibus básicos. Então, para cada três ônibus básicos, um ônibus elétrico, né? Sim. Então, você imagina o tamanho do subsídio que está aqui em São Paulo, né? Eu até perdi as contas, né? Não consegui anotar. Então, o que que acontece? Quando você pressiona a tarifa, né? Você afasta o passageiro. Por exemplo, a tarifa, esses dias aí eu tive em São Paulo, né? Que eu moro em São Bernardo. E eu vi que a tarifa foi para R$ 5,30, né? Para uma família que ganha salário mínimo, se você for fazer as contas, chega no final do mês, O eu salário foi garanto todo que pelo menos.
8 na passagem, sim, né? E as famílias mais necessitadas, elas não moram perto do centro de São Paulo. Elas gastam, ó, gastam não é apenas só em dinheiro, mas em tempo, 2 horas e meia de trânsito, e aí vai, né? Então, o que que acontece? Muito se fala em crescimento de metrô, muito se fala em crescimento de linhas da CPTM, e tudo isso vai dinheiro, né? sim. E mesmo que você, por exemplo, chegue e fale, olha, a população de São Paulo paga imposto, mas mesmo assim não é suficiente, porque do imposto você tem que pagar saúde, educação, limpeza Sim. pública, e aí vai, né? Então, eu acredito o seguinte, deveria de ter uma receita só exclusivo, né? No caso, por exemplo, se tivesse pedágio urbano, o dinheiro carimbado para É. o transporte urbano. É o pedágio urbano, o vale transporte, alguma Uhum. taxa específica. Tem experiência já disso. Mas eu já entendo aqui na terceira pergunta, porque você falou da tarifa. E a tarifa zero, como é que você tá vendo a entrada da tarifa zero, que até a pandemia era uma coisa que acontecia em uma, duas cidades, e hoje está em quase 200 cidades, toda hora tem um projeto novo de tarifa zero, se não a tarifa zero integral aos domingos, como tem em São Paulo, em outras cidades estão colocando só para os moradores da cidade, não para aqueles que atravessam o município. Temos exemplo de algumas cidades aqui no Rio, especialmente, em que colocaram a tarifa zero em alguns distritos dos municípios ou em alguns bairros assim mais carentes. Como é que você está enxergando a entrada da tarifa zero no mercado? Porque a tarifa zero seria o subsídio integral, né? Você está subsidiando 100% da passagem. Como é que você enxerga isso? Então, a tarifa zero, ela até pode funcionar, mas ela não funciona por mágica, né? Você tem que ter da onde tirar essa receita, né? Sim, Ela exige o quê? Uma fonte estável. Você acabou de citar a questão de uma cidade que ela abraçou a tarifa zero, porque que, vamos dizer que ela praticamente não deu lá muito certo. Vamos dizer que deu certo parcialmente. Mas como a gente sabe que não existe meia grávida, né? Ou é ou não é, né? Então, por exemplo, a cidade de São Caetano, por sim. exemplo. A São cidade de São Caetano tem esse Caetano, exemplo, que começou com a tarifa integral e eles agora estão revendo para restringir somente aos moradores da cidade, a quem reside em São já estão Caetano. fazendo isso. Sim, Já estão fazendo isso, eles estão cadastrando os moradores da cidade, né? Porque o que acontece? Eles não aguentaram, não sim. aguentaram, né? Então, o que que acontece? O projeto São Caetano, ela é um projeto que poderia estar funcionando muito bem, mas o que acontece? Quando as pessoas fazem as coisas na emoção, não costuma dar muito certo. Então, essa questão da fazer de São Caetano, ela foi o quê? Ela foi algo muito emocional, né? Porque o que que acontece? Na política, nem sempre se admite erro, correto? Correto. Então, o que que acontece? Ah, esse político, se ele retornar a cobrança de tarifa, mesmo que seja nas cidades lindouras, a São Caetano, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo, né, que ela faz divisa, né? A Sim, cidade de São Caetano faz divisa mais que Santo André e São Bernardo, né? Mas então o que que acontece? Essas duas cidades aí, São Bernardo e São Caetano, que fazem divisa com. Melhor, São Bernardo e Santo André, desculpa. Então, que faz divisa com São Caetano, algumas pessoas elas pegavam ônibus gratuito. Né? O pessoal de São Bernardo pegava ônibus gratuito, o pessoal de Santo André pegava ônibus gratuito, né? E agora que eles estão fazendo o cadastramento, estão cadastrando os moradores de São Caetano, se esse prefeito sair candidato a deputado, eu duvido que ganhe, né? Porque ele vai, o pessoal, para esse pessoal de Santo André e São Bernardo, ele vai passar do tipo assim: tinha tarifa zero, agora tirou, né? Então sim. vai ficar uma coisa meio complicada de você corrigir. Então, a melhor coisa que uma cidade pode fazer, e outra coisa, né? Tem outras variantes como está falando, né? Então, a melhor coisa que uma cidade que quer implantar tarifa zero, que ela pense, repense
até quando é muito estudado, às vezes dá erro. Então tem que tomar muito cuidado. E principalmente cidade de São Paulo. Sim, A cidade de São Paulo, vamos supor que amanhã o prefeito fala: olha, a partir de segunda-feira ninguém paga mais condução, vai ser tarifa zero para todo mundo. A grande questão é a seguinte: será que a frota de São Paulo ela vai absorver toda essa demanda? Porque não é só colocar tarifa zero, não é só fonte de custeio. Você tem que fazer o quê? Dobrar a frota. sim, Voltando para São Caetano. São Caetano, ela é a empresa de ônibus que faz a Viação para Eustáquio, que é ela que faz as linhas de São Caetano. Ela tinha uma frota de 50 ônibus. Eles tiveram que colocar mais 40 ônibus e mesmo assim não deu. Ainda não tiveram que deu fazer vazão. replanejamento de linha, isso o pessoal não gostou, né? Então, hoje eles estão com uma frota de 80 carros, né? Tiveram que Sim. trazer carro até usado para suprir, né? Então, eles tiveram que fazer todo um novo planejamento, né? É. É, tiveram que aumentar a frota. Agora, cá entre nós, se fosse São Paulo tem uma frota de quase mais ou menos. Chegou a ter 14 mil ônibus, hoje em torno de 11 mil, né? Sim. Em São Paulo, se fosse para colocar tarifa zero, eles teriam que, no mínimo, triplicar essa frota. No mínimo. E ia virar um caos, né? Porque para De colocar domingo, tarifa zero no ônibus, você tem que ver também. Que aí você vai esvaziar o metrô, você pode esvaziar em parte o trem, que aí o pessoal vai uhum, preferir andar de graça no ônibus, e aí gera impacto viário, gera uma série de coisas que a gente tem que estar realmente atento. Não é a tarifa zero pela tarifa zero. É a tarifa zero dentro de um sim. projeto de mobilidade, de um projeto de transporte público para dentro da cidade. O nosso tempo está acabando aqui, Galese. Para a gente fechar, Uhum, então, uma coisa que você chama atenção também a gente já falou aqui no início, é a questão da eletrificação, da modernização tecnológica, né? Esse movimento vem sendo aí colocado, mas a gente vê que ele enfrenta desafios. Em São Paulo, por exemplo, a gente vê que tem muito ônibus elétrico parado na garagem porque a Enel não consegue entregar a energia para que se abasteçam, né, se carreguem as baterias desses ônibus. Então, é uma decisão pela eletrificação, mesmo considerando todo o custo, né, com o veículo, com tudo isso, mas que esbarra na falta de uma infraestrutura. Então, a gente vê as tecnologias chegando, mas a gente sabe que é um longo caminho a ser percorrido. O que é que você acha disso? a questão da eletrificação, a gente sabe que é uma questão irreversível. Isso não volta, né? O pessoal tende a continuar. A questão de São Paulo foi muito política. Por que eu falo isso? Aí volta a questão de rede, né? Se fosse uma questão de rede, aí eu garanto que não tinha um carro na garagem, né? Sim, O que acontece? O desafio de São Paulo são pontos de recarga, são algumas subestações que têm que ser implantadas, porque dependendo do bairro que for colocar, é, vamos supor, 100 ônibus, vamos colocar 100 ônibus para ele se alimentar para alimentar as baterias. O que vai acontecer? Você acaba a luz de um bairro todo. Isso aí até Enel falou. Mas eu acho que o que está faltando aqui em São Paulo, o projeto é ótimo, entendeu? O projeto é ótimo. Só que o prefeito ele não está sabendo como coordenar isso, não está sabendo. No exterior, olha só, São Paulo ele tem uma solução, ele tem uma solução para colocar muito ônibus elétrico para funcionar. No exterior, existe um trólebus chamado sim, IMC, In Motion Charging, né? Que é o quê? Esse trólebus ele chega num certo lugar e ele baixa as alavancas e vai seguir o seu caminho. sim, Então, essa poderia ser uma saída para os ônibus elétricos. Porque, por exemplo, vamos supor, onde tem rede de trólebus, esse ônibus poderia ter duas alavancas e carregando, né? E sim. carregando o ônibus
que ele tomaria e seguiria seu trajeto normal. Sim. Então, o que que acontece? Nós temos uma rede de trólebus que está subutilizada, que poderia ajudar. E outra coisa muito interessante, esse trólebus de recarga, ele pesa 2 toneladas a menos, porque cada banco de bateria é Sim. 1 tonelada. Então, você imagina, no teto, no teto do ônibus são 4 toneladas, velho. Não é Ele acaba brincadeira. tendo. Então, O trolebus ele tem um consumo menor de energia até para circular, né? Causa sim, menos danos às vias, porque é um veículo mais leve, aumenta aí o seu sim. rendimento. Aí tem o custo da infraestrutura de implantar a rede elétrica elevada, né? Mas São Paulo já tem essa experiência aí, já funciona há muitos anos. Sim, e outra coisa, dependendo do local, você pode colocar o quê? Você pode colocar. Você não precisa colocar, por exemplo, 2 km de rede onde não tem rede aérea. Sim, Tem muitos ônibus aí que tem as alavancas que vai, inclusive a Volvo tem esse sistema, né? Que chega num certo poste, e nesse poste ele tem um sistema que a alavanca sobe, né, nos pontos de ônibus. É uma recarga rápida, algo em torno de 15 segundos, e ele vai seguindo até o outro ponto de recarga. sim, Né? É sim. uma solução também. Agora, onde tem rede de trólebus, por que não utilizar essa rede de trólebus para carregar? Isso aí ia solucionar muitos problemas, né? É, é mais uma Então, saída. no exterior, é claro, e no exterior eles não estão dormindo no ponto. Eles colocaram essa solução e está funcionando muito bem. Agora, em São Paulo, o prefeito ele quer mais desativar os trólebus, né? Que eu acho um erro grotesco, porque é um carro que não polui, aquilo que você falou, é um carro leve, né? Que poderia continuar sendo utilizado com as novas tecnologias. Hoje você tem tecnologia de IA, né? Hoje, inteligência artificial, você consegue detectar uma falha na rede e também a falha no veículo de forma instantânea. E aí você mandar o pessoal para estar corrigindo o erro, né? Então, o que está faltando mesmo é o prefeito acordar para isso, né? O público acordar, poxa, a gente tem a solução nas mãos da gente, só que a gente não quer utilizar, a gente quer desativar. E esse é um erro. Sim, sim, Então, o que acontece? Tem muita subestação espalhada aí em São Paulo que pode estar ajudando nessa questão, né? sim. E a última matéria que eu escrevi foi a seguinte, que até 2050 o pessoal está pensando que toda a frota vai ser elétrica. Eu não acredito nisso. Vou te explicar por quê. É, eu acredito num mix de tecnologias. Hoje você está voltando a desenvolver o carro a gás metano, né? No caso, tem o Sim. carro da Sambay Bitest, né? Você tem o próprio Euro 6, poxa, o Euro 6, embora muitas empresas ainda estão reclamando um pouco da tecnologia Euro 6, mas ela pode estar se acertando com o tempo, né? Que nem o Euro 5, quando começou, ninguém gostava, mas depois foi se adaptando, né? Então, o Euro 6 também não é poluente. Então, você tem o carro a metano, o carro elétrico, o carro Euro 6, né? E agora o hidrogênio, o pessoal às vezes até pergunta, "Ah, mas e o carro hidrogênio? O carro hidrogênio, por enquanto, ele ainda está num preço altíssimo, né? Sim. Então, tanto é que aqui em São Paulo, a MTU tem os ônibus a hidrogênio, só que eu vou te falar uma coisa, tá tudo parado. Teve carro que é hidrogênio que está encostado desde, nossa, desde o primeiro protótipo, acho que foi começo do ano 2000, mais ou menos, né? Inclusive teve participação de vários fabricantes, era um Marco Polo, inclusive, e tá encostado na garagem até hoje, né? Só não cresceu o mato do lado porque o pessoal cuida, mas tá lá Tá bom. encostado, né? Tá bom. Bom, Marcos, a gente É. está chegando ao fim aqui do nosso podcast. A gente tem um limite de tempo aqui. Muito bom conversar com você. A gente vai deixar a questão da música para um outro podcast, que nós vamos fazer um podcast sobre
música sobre essa curtição. Você começou falando do transporte, comparando com música. É um comparativo bacana, porque é uma coisa dinâmica, está sempre em evolução. Mas nós vamos deixar o link para os nossos ouvintes aqui para já curtirem as músicas que você compôs aí. E a gente volta a falar sobre isso. Eu queria te agradecer aí pela conversa, pela reflexão, pela contribuição que você vem dando aí para esse debate que é muito importante. Olha, eu quero agradecer a vocês aí do Rio Ônibus. Para mim, eu volto a dizer, é uma honra, né? São assuntos que, por mais que eu tenha anotado aqui, anotei aqui mais como Ah, se referência, a né? gente for, é que o nosso Mas podcast tem um limite de tempo, senão a gente fica o dia inteiro conversando aqui, porque o é assunto verdade, é é isso que quer dizer, extenso e tem muitas variáveis. né? Então, Muito Marcos, difícil, te agradeço aí pela né? participação, meu amigo. Tá bom? Obrigado aí, em Um nosso grande nome para abraço a todo todos mundo vocês aqui. aí, Tá bom. né? Bom, então chegamos ao fim de mais um podcast do Rio Ônibus. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre a mobilidade urbana. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima.